Bom dia, gente que tá chegando. Ideia linda, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Bom dia, Juliana. Obrigada, gente, por estarem aqui nessa manhã de quarta. Eu espero que esteja um lindo dia aí onde você tá. Aqui tá um sol maravilhoso em Florianópolis. Obrigada, Deia, por avisar que vocês estão me escutando bem. Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. Vou deixar gravado, pode deixar, Amanda. Eu vim aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre um dos dois assuntos mais populares quando alguém me procura para estudar mapa, né? Invariavelmente, quando uma pessoa quer ter o seu mapa interpretado, ela tá interessada em entender como funcionam os relacionamentos na vida dela, né? As pessoas têm questões diferentes, algumas querem saber quando é que vão começar um relacionamento, outras querem saber quando que vão, né, qual seria a data mais propícia para acabar um relacionamento que já não faz mais sentido ou não traz mais esse complemento que os relacionamentos talvez devessem trazer pra gente. E muita gente quer saber, então, como consertar, né? Ou como se alinhar melhor com essas energias do relacionamento. E estudar isso a partir dessa perspectiva do mapa, né? Da astrologia védica, mudou muito o meu ponto de vista sobre os relacionamentos, sobre os meus próximos. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com você hoje. Então, se você tem dúvidas e quiser deixar uma pergunta aí nos comentários, fica à vontade, tá bom? Eu vou sugerir da gente começar com um mantra para a gente dar uma iluminada extra nesse dia. Se você puder juntar as mãos na frente do peito. Bom dia, Maneco. Que bom que você chegou pro mantra. Faz uma inspiração profunda. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Surya Namaha, Om Soma Namaha, Om Bauma Namaha, Om Buddhya Namaha, Om Brihaspata Namaha, Om Shukra Namaha, Om Shaneshara Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om. Namastê, bom dia mais uma vez. Então, é isso. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre relacionamento e sobre como... Bom dia, Ed! Como o estudo da astrologia védica me trouxe um ponto de vista tão diferente sobre relacionamento, né? Como isso foi capaz de mudar a forma como eu cuido dos meus relacionamentos pessoais, realmente. Então, tecnicamente, vou explicar um pouquinho da técnica para depois, então, a gente entrar na parte mais prática, né? Tecnicamente, a gente enxerga os relacionamentos a partir de 3 pontos do mapa. Então, o posicionamento do planeta Vênus é uma coisa importante para a gente avaliar no mapa, para entender como funcionam os relacionamentos do nativo, né? Do dono daquele mapa. O que acontece na casa número 7, na casa astrológica 7 do mapa, porque a casa 7 fala dos nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos e também sociedade. As duas coisas, né, são esses relacionamentos mais próximos, porque os amigos, né, as pessoas que fazem parte da nossa vida de outra forma, como os amigos, os irmãos, os vizinhos, a gente vê a partir de outra casa. Então, a casa número 7 é específica para a gente olhar relacionamentos amorosos e sociedades. E, finalmente, na astrologia védica tem um mapa divisional, que é um mapa que representa uma pequena parte do mapa natal, que é completamente diferente do seu mapa natal, que chama Navamsha, é o D9. E ele é um mapa
específicos sobre relacionamento, né? Na hora que eu preciso entender alguma coisa ligada a relacionamentos de um determinado mapa, eu confirmo no Navamsha. Então, e além disso, Júpiter no mapa representa os parceiros, maridos ou namorados. E Vênus no mapa representa as parceiras, mulheres ou namoradas, né? Então, a gente ainda tem esses 2 planetas para avaliar se a gente precisar confirmar alguma coisa. Então, quando a gente estuda esses elementos no mapa, a gente tem uma visão bem completa sobre como a pessoa se comporta dentro de um relacionamento, né? A gente estuda os mapas natal, o nosso mapa natal de forma fragmentada. Cada uma das casas a gente representa uma área da nossa vida, porque a gente se comporta dessa forma, né? Eu me comporto de um jeito com os meus filhos, de outro jeito diferente com os meus irmãos e de outro jeito diferente dentro do meu relacionamento ou do meu casamento. Então, a gente estuda assim e a gente consegue entender, então, como aquela pessoa é quando ela está dentro de um relacionamento. Essa é uma das clarezas que a gente tem a partir do estudo do mapa natal. A partir do estudo do mapa natal também a gente consegue observar qual é o tipo de pessoa com quem o dono desse mapa se relaciona. E como os relacionamentos impactam a vida do dono do mapa, né? E tem coisas muito interessantes como que fazem a gente ter um raciocínio sobre como um evento acontece a partir do outro, mesmo que eles não pareçam conectados. Então, tem pessoas que a vida profissional melhora muito depois que casa, por exemplo, né? Isso a gente consegue ver a partir do mapa. Ou coisas mais aleatórias ainda, porque é que quando você está num relacionamento, a sua mãe viaja, por exemplo, né? Então, a gente consegue ver no mapa como algumas ações são gatilhos para outras que não necessariamente estão relacionadas. Isso é muito interessante e a gente consegue entender isso também a partir do estudo do mapa natal. E, finalmente, a gente também observa o tempo dos relacionamentos, né? Qual é um período onde as energias estão fluindo para te empurrar, para conhecer pessoas ou para se relacionar, ou ainda para tornar um relacionamento algo que seja mais cara de casamento, né? Assim, um relacionamento, tornar esse relacionamento mais profundo. Quando esses relacionamentos tendem a passar por desafios e terminar, e quando esses eventos, como esses eventos vão impactar, né? Porque tem gente que termina um relacionamento e fica completamente arrasado e perde muita energia, e tem pessoas que quando terminam um relacionamento se sentem livres e conseguem mudar completamente a vida. Então, tecnicamente é possível observar essas informações a partir do mapa natal. Mas além disso, a astrologia védica, ela traz realmente um novo ponto de vista sobre relacionamentos. Aliás, não só sobre relacionamentos, mas sobre a vida, né? Faz parte desse contexto dos Vedas. Então, quando os meus alunos começam a estudar o próprio mapa, principalmente quando começam a estudar a casa 7, a gente começa a ver ali uma personalidade, né? Dependendo do que você tem lá dentro. Por exemplo, na minha casa 7, eu tenho Virgem com Vênus e Irahu, né? O nó do norte. Isso dá um tanto de características e a gente pode pensar em algumas personalidades. Aí, quando eu comecei a olhar para essa casa e a interpretar as qualidades dessa casa no meu mapa, eu me fiz a mesma pergunta que muitos dos meus alunos me fazem. Então, essas qualidades que eu estou vendo na casa 7, na casa de relacionamentos, elas são qualidades minhas ou elas são qualidades que eu busco no outro, né? São qualidades que determinam ou que
que dão uma sugestão de qual é a personalidade da pessoa com quem eu devo me relacionar. E esse é o primeiro rolê gigante que o mapa nos ensina, né? Porque a resposta para essa pergunta é os dois. Na hora que você olha a casa 7, lá você está vendo o que você é dentro de um relacionamento e como você enxerga a outra pessoa com quem você está se relacionando. Esse é um dos assuntos que a gente estuda com bastante profundidade na astrologia védica, né? O fato de que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão próximas de nós, elas sempre são espelhos de algo importante para nós mesmos. E é por isso que eu consigo estudar uma pessoa que seja próxima de você, como por exemplo o seu marido, o seu parceiro, o seu companheiro, o que quer que seja. É por isso que eu consigo olhar o seu mapa e falar sobre essa outra pessoa. Porque o que eu vejo na casa 7, por exemplo, não é o que o seu parceiro ou a sua parceira é. É como você enxerga o seu parceiro ou a sua parceira. Um exemplo que eu acho que sempre deixa essa situação um pouco mais clara e que eu dou para os meus alunos é, por exemplo, o fato de eu conseguir enxergar no seu mapa qualidades sobre a sua mãe. Então eu consigo pegar o mapa de alguém e falar: a sua mãe é assim, a sua mãe age dessa forma, ela é muito amorosa, ela é muito controladora. Normalmente é uma das coisas que a gente observa dentro do mapa. Eu consigo fazer isso olhando o seu mapa, né? Falar da sua mãe a partir do seu mapa, porque o que você vê na sua mãe não é o que ela é. Você vê na sua mãe o que você é. Porque se você tem um irmão e eu pego o seu mapa e estudo a mãe dele, né? Do seu irmão ou da sua irmã, mesmo que seja a mesma pessoa, mesmo que vocês tenham a mesma mãe, tem muitas chances de vocês enxergarem essa mesma pessoa de forma completamente diferente. Então, a mesma coisa acontece nessa questão dos relacionamentos. Na hora que eu olho o seu mapa, na hora que você mesmo estuda o seu mapa e observa essas características da casa 7, você está observando o que você é num relacionamento e o que você enxerga no outro, no seu relacionamento. Espero que esse conceito tenha ficado claro. E obviamente não é uma coisa que a gente consegue agir com muita frequência a partir desse conceito, né? Porque é um conceito super profundo que pode ficar super complexo, essa questão de que os outros, na verdade, estão só manifestando aquilo que a gente é. Mas isso pode nortear uma nova forma da gente agir ou de esperar alguma coisa do outro dentro de um relacionamento, né? Então, quando a gente usa esse raciocínio para olhar os nossos relacionamentos, a primeira pergunta, né, uma pergunta que talvez seja muito útil fazer nesse momento é: o que eu quero manifestar? E o que eu posso fazer para tornar essa área da minha vida melhor? Isso é muito difícil, porque a gente passa muito tempo da vida irritada com as pessoas que a gente mais ama, né? Que nos rodeiam ou que a gente escolheu para dividir a vida. A gente fica indignado porque não lava a louça ou porque não baixa a tampa da privada, não sei exatamente o que pode te deixar irritada dentro de um relacionamento, mas essa irritação, né? Esse talvez desapontamento ou frustração em relação a outra pessoa, em primeiro lugar, eu sempre observo que em mim, quando eu estou irritada ou quando eu estou com raiva de alguém que eu amo muito e que mora aqui perto de mim, eu perco muita eficiência, né? Quando eu observo com frequência, quando a gente age a partir dessa irritação, na verdade a gente perde o foco de resolver um problema determinado, tipo a toalha no chão depois do banho, e a gente passa a agir nesse impulso onde a gente quer irritar o outro, né? Onde você está muito brava, então o que você quer é que todo mundo fique muito brava.
E isso me parece muito uma perda de tempo, agir a partir desses impulsos, né? Pelo menos eu perco muito da minha eficiência. E me perco, né? Eu perco a eficiência e me perco, porque eu passo de preparo, de agir em direção à resolução de um problema dentro do relacionamento, e eu passo a agir nesse lugar onde eu só fico retroalimentando a minha raiva ou a minha irritação e espalhando isso por todo mundo à minha volta. E não é exatamente... Não foi isso que eu queria no começo da conversa, né? Eu queria era resolver o problema, queria que a louça fosse lavada, ou queria que a toalha não estivesse no chão depois do banho, enfim, qualquer uma das questões cotidianas que podem ser mais desafiadoras. A outra coisa muito importante que a gente consegue pensar ou concluir a partir desse estudo dos relacionamentos no mapa natal é a questão da esperança de que o outro vai mudar. E eu acho essa frase, obviamente, eu já caí muitas vezes e devo cair ainda nesse loop, né? Mas essa esperança de que as coisas vão ficar bem quando o outro mudar, me parece errado em vários níveis, né? Me parece muito, dá para achar muitos erros nessa expectativa. Primeiro, porque é muito difícil mudar, né? Você já pode ter tentado provavelmente mudar a forma como você age ou a forma como você se alimenta e percebido que isso é bem difícil. Então, achar que você vai mudar a outra pessoa me parece um pouco mais difícil. E isso também me parece injusto, porque, né, eu posso perder o meu tempo achando que alguma coisa está errada e que eu tenho que consertar essa coisa na outra pessoa, e aquilo nem é um problema para o outro. Então, eu fico tentando, dedicando a minha energia para transformar a pessoa que está comigo e ela nem quer mudar, tá tudo bem com ela, né? E a gente fica dando murro em ponta de faca. E a partir dessa lógica, o que tem que mudar é você e não o outro. Porque se você está enxergando, por exemplo, alguma coisa que te traga irritação, né? A toalha no chão, ou qualquer que seja a questão que te irrita no relacionamento, ou que cause outra emoção que te tire, né, do seu centramento. Se você achar que o problema está no outro e que tudo na sua vida vai se resolver na hora que a toalha não estiver mais no chão ou em cima da cama, chances são de que na hora que isso parar de acontecer, vai ter outro motivo para você se irritar, porque a irritação é sua. A irritação, ela nasce dentro de você e ela acaba dentro de você, a não ser que você irrite o outro, né? Que provavelmente isso também vai acontecer, mas isso continua sendo os seus sentimentos, né? Na hora que a toalha parar de estar molhada em cima da cama ou no chão, são muito grandes as chances de você continuar irritada por outros motivos, né? Porque, de novo, a irritação, assim como o amor, são sentimentos seus. Eles podem ser lembrados a você, ou eles podem funcionar como um gatilho, né? Mas ainda assim, é você que sente e é você o único responsável ou a única responsável por lidar com esse sentimento. Então, claro, obviamente, gente, que eu estou falando aqui de situações muito rotineiras e relativamente simples da gente lidar, né? Eu não estou falando de situações mais complexas de um relacionamento abusivo ou em um outro extremo de violência ou agressão, né? Eu estou falando de casos mais simples e mais comuns da gente encontrar. A outra coisa que o mapa também que o estudo dos mapas, do meu próprio mapa e do mapa das outras pessoas, me ensinou a ver, é uma relação muito linda e que talvez pareça muito óbvia, mas eu precisei ouvir de outra pessoa para incorporar isso. Então, quando a gente estuda um mapa, a partir da Lua, a gente estuda
os nossos próprios sentimentos, né? A nossa capacidade de nos acolher, de estar em paz e de lidar com os nossos sentimentos. E na hora que a gente estuda Vênus, a gente vê os relacionamentos, né? Como a gente lida com os outros. E é muito louco pensar como o tempo todo o mais comum é a gente achar que quem causa os nossos sentimentos são outras pessoas, né? Como se a gente fosse esse painel onde alguém chega, aperta o botão e fala: agora você vai sentir amor, aperta o botão do amor. Ou agora eu vou te irritar e aperta o botão da raiva. E, obviamente, se a gente parar para pensar com certo distanciamento, é claro que não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente estuda esses dois planetas, a Lua como sendo indicador dos nossos sentimentos, da nossa paz interna, e Vênus como sendo indicador dos relacionamentos. Então, as duas coisas elas já estão, inclusive, separadas fisicamente no mapa, né? E eu assisti uma aula onde o professor falou que a Lua é o alimento de Vênus. Tecnicamente, o que isso está querendo dizer é que o que nutre os nossos relacionamentos são os nossos próprios sentimentos. Provavelmente é um raciocínio muito equivocado, não que seja impossível de acontecer, mas é um raciocínio muito equivocado a gente achar que o nosso amor é outra pessoa, ou que a nossa paz está em outra pessoa, ou que a causa da nossa raiva e da nossa indignação está em outra pessoa. Como eu já disse isso, tudo isso são sentimentos individuais, né? É a gente que causa esses sentimentos. Então, os nossos próprios sentimentos individuais e internos é o que nutre os nossos relacionamentos, né? A gente não tem como ter amor a partir de outra pessoa te amando. E Vênus, que representa os nossos relacionamentos, ele faz isso com a gente. Ele é muito... ele é muito generoso. Vênus ele é muito generoso, né? Ele é o planeta que representa o relacionamento e ele age a partir desse princípio, né? Ou a forma como ele nos impulsiona é que ele quer que a gente dê amor para receber, né? A melhor forma da gente ter amor é a gente sentindo amor. E a gente sente amor quando a gente está dando para outra pessoa. Não é alguém profundamente apaixonado e te amando loucamente que vai chegar perto de você e isso é o seu amor. O seu amor manifesta quando você está dando esse amor para outra pessoa, né? Então, o que você sente não é o amor de outro por você, é o seu próprio amor, que pode ser lembrado, pode ser estimulado, pode ter uma pessoa para quem você direciona, mas ainda assim é um sentimento interno, é você que está fazendo isso. E o contrário também é verdadeiro, se você não está feliz e se você não está em paz, nesse momento, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Os seus sentimentos são... Vou falar de mim. Os meus sentimentos são minhas responsabilidades, né? Se eu estou atormentada de alguma forma, eu não posso esperar que outras pessoas resolvam os meus problemas. Eu até posso esperar, eu posso fazer o que eu quiser, mas são muito grandes as chances de eu me frustrar. Se você... aliás, é o que acontece, né? Toda vez que eu coloquei no outro a responsabilidade de coisas que eu estava sentindo, quer sejam raiva, irritação, indignação ou amor, eu me coloco como vítima, né? Eu me coloco como essa pessoa passiva que recebe, né? Esse painel que eu falei, que recebe apertões em determinados botões e a partir daí eu sinto. E isso é muito desempoderador, né? Você fica à mercê de uma situação. E na hora que você consegue virar essa chave da compreensão, é muito claro observar que não é bem assim que as coisas funcionam.
E é difícil entender por que é que a gente pensa assim o tempo todo, né? Por que é que ninguém conseguiu explicar pra gente que não é assim que as coisas funcionam, que os nossos sentimentos são nossas responsabilidades. E a gente perde muito tempo e muita energia culpando os outros daquilo que a gente está sentindo. A gente perde tempo, perde energia e perde potência de manifestação, porque na hora que o outro está fazendo isso comigo, eu não posso fazer mais nada. Eu posso, no máximo, berrar, chorar. E não sei quantas vezes esse tipo de ação resolveu os seus problemas, mas para mim não funciona, nunca funcionou muito bem. Então, isso, se tudo isso faz sentido, então, né, essa é uma forma, eu tenho uma... Voltar, me concentrar, me perdi, comecei a olhar aqui as coisas que eu anotei para lembrar de falar para vocês. Esse conceito, ele pode, de que os outros, na verdade, eles são esse espelho que aparecem na nossa frente para nos lembrar daquilo que a gente precisa olhar para nós mesmos, quer seja para sentir amor, quer seja para encontrar um desafio a ser superado e se desenvolver. Como eu disse no começo da conversa, esse é um assunto incrível de ser estudado a partir da astrologia védica. E eu fiz uma aula que está no blog, aberta e gratuita, junto com a Ju Espelta, minha amiga do coração, que me mostra tantas coisas boas e me inspira tanto amor a partir de mim mesma. A gente fez essa aula sobre os outros no mapa. Lá eu falo um pouco de questões técnicas, né? Que Mercúrio representa os vizinhos e Marte representa os irmãos, mas é uma aula, mesmo se você não entende nada de astrologia, eu acredito que essa pode ser uma aula muito útil para você entender esse ponto de vista, que não é exclusivo da astrologia védica, né? Na verdade, eu incorporei esse ponto de vista na minha vida a partir de um exercício que eu não lembro se era de Theta Healing ou de constelação, que a própria Ju passou para mim, né? Nem veio da astrologia, só que daí, na hora que a gente começa a olhar para os mapas, a gente fala, gente, é óbvio que as coisas funcionam desse jeito e que bom que todas essas técnicas e todas essas vertentes estão falando da mesma coisa. Então, essa aula sobre os outros no mapa, que eu dei junto com a Ju, ela está no meu blog, tá lá aberta, gratuita para você assistir. E eu vou colocar o link desse post aqui na bio, tá? Para vocês darem uma olhada, mas também você pode entrar no maducabral.com.br e vai estar lá. Espero que isso tudo faça sentido para você e que ajude realmente a ter mais clareza, porque me ajudou a ter mais clareza, né? As coisas, elas pareciam mais confusas e turbulentas antes desse ponto de vista, antes de entender que eu estava manifestando a ação das outras pessoas, né? Que eram coisas que eram muito importantes para eu olhar dentro de mim e não responsabilizar ou terceirizar dessa forma que normalmente eu estava fazendo. E se isso tudo faz sentido para você, eu queria te convidar para participar do curso de introdução da astrologia védica, que está com as inscrições abertas. A gente começa as aulas esse sábado, dia 3, e é um curso que é totalmente voltado para o seu autodesenvolvimento. Então, ele é extremamente prático, é um curso de 7 semanas, e durante essas 7 semanas, o tempo todo você vai estudar o seu próprio mapa e entender o que tem no seu próprio mapa, né? Ele é extremamente prático, o curso. A gente também aprende técnicas para você fazer o seu próprio horóscopo, essas técnicas de planejamento pessoal a partir dos impulsos e da energia abundante que a gente encontra em determinado período para nos trazer essa potência, né? A gente entender qual é a melhor hora, ou melhor dia, ou melhor época para fazer determinadas coisas. Então, esses são os assuntos principais que a gente aborda no curso de astrologia, dessa introdução da astrologia védica. Essa turma, ela tem bônus incríveis, que eu estou super animada, porque eu vou acompanhar de perto os estudos de vocês. Então, as aulas principais, elas são todas gravadas, mas a gente vai fazer encontros semanais no Zoom, ao vivo, para eu poder acompanhar os seus estudos mais de perto.
é muito importante dentro desse conhecimento a gente se alinhar as nossas próprias ações. Então, para isso, como bônus nesse curso, também tem um intensivo de meditação com a Ju Espelta, e tem um aulão de Ayurveda, sobre as rotinas do Ayurveda, que eu dei já faz um tempo para os meus alunos, para realmente você conseguir estabelecer algumas rotinas de equilíbrio e de repente transformar esse curso em um retiro de verdade. E a gente também vai ter aulas ao vivo de yoga com a Ana Carolina Nes, minha amiga do coração, para a gente conseguir juntar todas essas potências, né? Para a gente conseguir se juntar, conseguir passar por esse processo de forma ainda mais íntegra e de forma que potencialize os efeitos desse estudo, né? E a forma que esse estudo, ou a possibilidade desse estudo de trazer clareza e potência de manifestação. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas do chat para tentar responder algumas coisas para vocês, mas as inscrições do curso estão abertas, a primeira aula é no sábado e tá tudo super bem explicadinho no link da bio. Deixa eu ver as perguntas aqui, que tem muita gente falando que isso faz sentido. Opa! Vamos ver. Então, a astrologia védica pode enxergar um relacionamento kármico que já tenha acontecido em outras vidas e tenha deixado coisas pendentes? Tudo que a astrologia védica estuda é karma. Esse é o objetivo desse estudo, é entender os karmas. Então, quando a gente tem algo tão intenso dentro de nós, como, por exemplo, alguém com quem você divide essa vida, como parceiro ou parceira, isso sempre vai ser resultados de karmas passados. Agora, se você consegue enxergar outra vida, entender por que aquela pessoa em outra vida fez com você, aí a astrologia védica pode não ser tão eficiente. Te recomendo para isso, né, para entender de forma específica como foi outra vida, o que aconteceu em outra vida, eu te recomendo fazer consulta dos registros acásticos, né? A astrologia védica consegue ver isso de forma extremamente prática e como isso se manifesta, os resultados se manifestam nessa vida. Então, e tudo, né, para responder de forma objetiva, tudo que a gente vê num mapa é karma. É esse o foco de estudo da astrologia védica. Então, faz muito tempo que não me relaciono com ninguém porque eu amo estar sozinha e não me sinto vazia, disse a Fátima. Que bom para você, Fátima. Realmente, relacionamentos não é obrigatório para todo mundo. Tem gente que pode viver perfeitamente sozinho, tem gente que deve viver sozinho, que, como a Fátima compartilhou aqui nos comentários, vai ficar melhor se estiver sozinho e não consegue enxergar isso, passa a vida inteira procurando uma outra pessoa e não se aquieta para ver que não é o momento. Então, isso é outra coisa importante também da gente enxergar no mapa, né? Quais são os momentos favoráveis para que certa coisa aconteça, porque você pode se pegar durante um momento se remoendo por dentro porque você não quer mais estar sozinho e quer outra pessoa, e na hora que você olha o mapa você vê que não é um momento propício para isso, né? Que as energias não estão, ou que simplesmente não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 2 anos, ou não vai acontecer, não sei. Mas saber disso, normalmente, né, nas pessoas com quem eu estudo, ou no meu próprio caso, nos meus próprios estudos, normalmente saber disso não é uma coisa que traz uma desilusão, tipo, ai, nossa, tô tão pronta para um relacionamento e tô aqui sozinha e agora a Madu falou que não vai acontecer até daqui a 2 anos. Normalmente não é isso que acontece, pelo contrário, o efeito que eu vejo é que as pessoas se aquietam, se acalmam e falam, beleza, então eu vou me desenvolver, vou focar no trabalho ou em outra coisa e daqui a pouco esse relacionamento chega e eu vou estar melhor para ele, né? Então, que bom, Fátima, que você tá bem do jeito que você tá, é isso que importa. A Cláudia perguntou, quando não tem planeta na 7, olho para o regente? Sim,
quando você não tem. Essa é uma outra coisa que os alunos, na hora que começam a estudar o mapa, ficam bem assustados. Olham a casa número 7 e vê que ali não tem nenhum planeta e acham que vai morrer solteiro. E isso não é verdade, não tem nada a ver esse raciocínio. Quando a casa 7 não tem planetas, como a Cláudia disse, a gente olha para o que está acontecendo com o regente da 7. E a partir daí a gente consegue entender muito desses timings, desses ajustes e do que o relacionamento representa na vida de uma pessoa, né? A Elô falou que tudo faz muito sentido, que bom, Elô. Elô já está no curso, viva. Daí a Kátia Mini. Oi, Kátia, quanto tempo? O signo da casa 7 no D9 também representa o cônjuge. A forma de estudar os mapas divisionais não é a mesma forma de estudar o mapa natal, né? E tem divergências entre os astrólogos sobre isso. Tem alguns astrólogos que falam que sim, que a casa do D9, que a casa 7 do D9 é a casa que mostra em essência como vai ser o relacionamento daquela pessoa. Tem outros que falam que o que importa é a casa 1 dos mapas divisionais e como as coisas se organizam a partir desse mapa, dessa casa 1. E na minha experiência, né, nos meus estudos, essa segunda opção faz mais sentido. Eu concordo com isso, que a casa mais importante para a gente estudar nos mapas divisionais é o Lagna, né? É a casa número 1. Que bom, Kátia, que você está vendo o D9 e estudando. Gente querida, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para a nossa conversa de hoje. Eu espero que traga clareza e que te dê boa nutrição para olhar para os relacionamentos com mais clareza e mais eficiência, né? Porque a gente se perde, mas se a gente está enxergando algum problema nos relacionamentos, tem formas muito eficientes de lidar com isso e que vai deixar todo mundo melhor, em vez da gente ficar só expressando sentimentos e colocando as coisas para fora. Então, o que é que o seu relacionamento está te mostrando sobre você, né? Eu acho que isso é o mais relevante. E o Maneco fez uma pergunta lá no começo, agora ele falou, opa, eu lembrei. Qual é a casa que fala do nosso relacionamento com a gente mesmo? Se for para escolher uma casa, essa uma casa é a casa 1, é o ascendente, mas o mapa inteiro está falando. É isso que o mapa fala. Como é o seu relacionamento com você mesmo, né? A casa número 7 também pode falar um pouco sobre isso. Tá bom? Ai, obrigada, Bia. Eu fico muito feliz de falar aqui, ter vocês para me escutar, e é sempre uma alegria começar o dia compartilhando. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Espero ver vários de vocês nesse curso que começa no sábado, e até lá a gente vai se conectando por aqui, tá bom? Ótima quarta-feira, boa semana e namastê para todo mundo. Bom dia!